Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de Neuroeducação. Eu sou o professor Marcos dos Anjos e o assunto de hoje é: o que você sabe sobre acidente vascular cerebral, vulgarmente conhecido como AVC? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, pessoal, dando início ao nosso assunto de hoje, né, acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, muitas pessoas conhecem dessa forma, né? É a segunda maior causa de morte e morbidade no mundo. A incidência é muito alta na maioria dos países que a gente pesquisa, né? A incidência é muito alta, tá? Normalmente, o termo AVC não é mais aplicado. A maioria da população conhece como AVC, mas na verdade, quando se trata de acidente vascular, nós tratamos normalmente como acidente vascular encefálico. Isso por quê? Porque, na verdade, o encéfalo, ele se divide assim, ó. Vou botar aqui para vocês. Encéfalo. O que é o encéfalo? Por que ele chama de acidente vascular encefálico? Né? Isso porque o encéfalo é o cérebro, o cerebelo e, por último, o tronco encefálico. Assim. Tá? Então, quando a gente fala de acidente vascular cerebral, nós estamos nos referindo normalmente a quê? A um distúrbio, uma condição vascular que afeta a vascularização do cérebro. Por isso, o AVC. Normalmente, então, o AVC é um tipo de AVE. Então, acidente vascular encefálico pode ser AVC, acidente vascular cerebral, pode ser acidente vascular cerebelar e um AVE de tronco, entenderam? Então eu posso ter um AVE, AVC, AVC de cerebelo e um acidente vascular, um AVE de tronco, tá legal? Então você pode encontrar esses três tipos básicos de acidente vascular. O acidente vascular, ele pode ser dividido em acidente vascular isquêmico ou hemorrágico. Vou tentar esquematizar aqui. Então, o AVE... Opa, minha caneta aqui não está muito boa. Vou botar aqui um preto. Então, o AVE, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. Aí, o que significa isso? Isquêmico é quando você tem insuficiência de uma determinada área do cérebro de fluxo sanguíneo. Quando você tem um AVE isquêmico, um AVC isquêmico, é porque está faltando suprimento sanguíneo, normalmente porque ocorre uma obstrução no vaso. O que significa isso? Se eu fosse esquematizar para você um vaso sanguíneo, o vaso sanguíneo é oco, né? Então, estaria aqui o vaso sanguíneo, um tubo, né? Então, a gente pode botar um tubo assim, né? Aqui o tubo. E você tem uma obstrução desse vaso. Aqui, ó, olha só. Vendo uma obstrução? Essa obstrução do vaso, você imagina que o sangue estaria passando por aqui, dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, o acidente vascular isquêmico é quando você tem uma obstrução do fluxo de sangue e reduzindo, né? Olha só, reduzindo, portanto, o fluxo sanguíneo para um determinado tecido. Imagina que o sangue está indo daqui para lá e ele tem que passar por esse vaso sanguíneo. Se esse vaso sofrer uma obstrução, ocorre redução do fluxo de sangue que vai para essa parte, por exemplo, do cérebro. E aí eu digo que o paciente está sofrendo um acidente vascular cerebral, porque está faltando fluxo de sangue para o cérebro, tá?
Então, normalmente as causas de um AVC isquêmico são placas de ateroma, né, placas de gordura parada na parede do vaso. Às vezes a pessoa tem um trombo, um êmbolo em alguma parte do corpo, geralmente nos membros inferiores, nas pernas, por exemplo, né? E esse trombo, esse êmbolo, ele seria um coágulo, vamos dizer assim, um coágulozinho, tá? Então, esse coágulo, ele se desprende, ele está solto, ele era um trombo, depois ele vira um êmbolo, porque ele se desloca. O trombo é quando ele está fixo, o êmbolo é quando esse trombo se solta, ele passa a chamar êmbolo. E esse êmbolo, esse pequeno coágulo, ele vai em direção à circulação sanguínea. E aí o que acontece? Esse coágulo, ele vai chegar em um ponto da circulação, porque as artérias, elas começam grandes e vão ficando cada vez menor assim. Então imagina, se você tem um pequeno trombo, um pequeno coágulozinho que se soltou, aqui, quando o vaso sanguíneo ele é mais aberto, não tem problema. Só que como as artérias, elas vão ficando menores, o que vai acontecer aqui no final? Vai fechar. E quando fecha, não tem fluxo sanguíneo. Se não tem fluxo sanguíneo, essa parte do cérebro aqui na frente vai o quê? Vai morrer. Vai sofrer as consequências desse acidente vascular, tá bom? Muito bem. Então, normalmente, isso aqui explicaria, né, o acidente vascular isquêmico, para você entender por que o termo isquêmico, porque tem uma redução do fluxo sanguíneo. Essa redução, gente, essa obstrução aqui, ó, ela pode acontecer, mas ela pode ser revertida em um prazo até 24 horas. Então o que acontece? Tem pessoas que têm um sinal de acidente vascular cerebral e, por exemplo, ela fica com a boca um pouquinho torta, você deve ter ouvido falar disso. A boca fica um pouquinho torta, o braço fica um pouco, fica meio sem força, fica meio bobo, com a sensibilidade diferente. Às vezes o paciente fica confuso, fala com a voz bem enrolada, assim, sabe? Pode até, como eu falei, essa confusão mental chamar bastante atenção. Quando isso acontece, já é para ficar ligado, ficar atento, né? Porque isso é um caso que tem que correr para o hospital, tá? Tem que ser rapidinho, não pode esperar. Mas existem casos em que o indivíduo ele não chega a ter um acidente vascular isquêmico. Por quê? Porque esse pequeno trombo, esse pequeno coágulo que se formou nessa parede do vaso, ele pode se desfazer. Dependendo da condição, ele pode se desfazer. E, portanto, se ele se desfazer, o fluxo se restabelece. Então, apesar de ocorrer a redução do fluxo sanguíneo e, por exemplo, como eu falei, deixar a boca um pouquinho desviada, um pouco tortinha assim, o braço ficar sem força, sem sensibilidade, às vezes a perna fica também, a pessoa não consegue ficar em pé direito, fica tonto e tal. Apesar disso acontecer, com prazo de antes de 24 horas, desaparece tudo. Tem casos que acontece isso. Tem muita gente que tem o problema, às vezes fica ali em casa esperando um vizinho chegar e depois ele vem e conta a história. Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo, fiquei com o braço assim, minha boca entortou, fiquei muito preocupado, mas passou. Por que isso? Porque o indivíduo pode sofrer um AIT. O que é um AIT? Um ataque isquêmico, vou botar aqui, AIT. O que é isso? Um ataque isquêmico transitório, que dura até 24 horas, tá? Se durar mais do que 24 horas, o que aconteceu? A pessoa realmente sofreu um acidente vascular cerebral, ok? Repare que eu estou falando desse acidente vascular que tem uma origem isquêmica, tá bom? Que vai, portanto, interromper o fluxo de sangue para uma determinada região do cérebro. Daí, acidente vascular cerebral. Se fosse para o cerebelo, essa redução do fluxo, como a gente representou aqui, seria um AVE de cerebelo, ok? E assim como a gente explicou, um AVE de tronco, e aí vai, tá bom? Bom, mas só que 85% dos acidentes vasculares cerebrais, eles são de origem isquêmica. Mas falta quanto aí? 15%. 15% tem origem
hemorrágica. Ou seja, o vaso sanguíneo se rompe e o sangue extravasa naquela parte específica que está ocorrendo o AVE. Então, o AVE pode ser isquêmico e hemorrágico. O hemorrágico, eu poderia representar aqui assim, ó. Você teria um vaso... Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta um pouco melhor. Você teria aqui um vaso sanguíneo, assim. Só que esse vaso sanguíneo, olha só, botei aqui um exemplo do sangue passando por um vaso que tem uma dilatação. Normalmente, essa pequena dilatação no vaso significa que esse vaso já tem uma debilidade vascular. Olha só, vou tentar representar aqui para você ver, olha só. Tá vendo? Essa parede, ela é grossa e tal, mas nesse ponto, essa parede ela é um pouco mais fina, tá vendo? Isso aqui pode representar a formação de um aneurisma. Então, vem aqui o aneurisma, que se for nessa região, é um aneurisma cerebral. O que é esse aneurisma? É uma bolsa, forma uma bolsa aqui na parede da artéria, uma bolsinha, que tem uma parede um pouco mais frágil aqui. Então, o que acontece? A pressão do sangue, ela é em torno, normalmente vocês conhecem a pressão normal como 12 por 8, na verdade ela é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Não é 12, mas o pessoal tem o hábito de falar 12 por 8. Mas essa pressão de 120 por 80, muitas vezes a pessoa já tem esse aneurisma, essa má formação aqui, ó, nesse vaso, já faz um tempinho, tá? Só que, conforme a pressão aumenta aqui, com o passar do tempo, dependendo da idade, a pessoa tem um estresse, sofre uma ansiedade, alguma coisa, e a pressão tem um pico, pode fazer com que esse ponto de maior fragilidade do vaso venha a se romper. E aí o sangue extravasa. E se isso acontece no cérebro, a pessoa vai ter um acidente vascular cerebral hemorrágico, porque o sangue vai extravasar. À medida que o sangue, que deveria estar passando daqui para lá, né? Ó, vamos passar a dizer que ele está indo daqui para lá. E aqui vai estar o tecido cerebral. Então, à medida que ele vai daqui para lá e ele começa a vazar porque rompeu isso daqui, o que acontece com esse tecido cerebral que deveria receber nutrientes e oxigênio, portanto do sangue? Também não recebe, então corre o risco de quê? Se eu não recebo nutrientes e oxigênio que vem do sangue, corre o risco de sofrer a morte cerebral. Nesse ponto. Essa morte desse tecido cerebral vai também trazer uma série de consequências. Vai depender da área, se for cérebro, se for cerebelo, se for tronco encefálico, tá? E ainda assim, por exemplo, se for em qualquer uma dessas estruturas, em que região do cérebro, em que região do cerebelo, em que região do tronco encefálico que está acontecendo esse AVE isquêmico ou hemorrágico? Aí, dependendo de onde for a região, a clínica, o que o paciente apresenta, vai mudar um pouquinho. Tá? Isso é interessante que as pessoas conheçam, porque muitas vezes eles sabem, já ouviram falar de AVC, mas não sabem exatamente como isso pode estar acontecendo aqui, tá? Então, o objetivo de hoje foi dar uma noção do que é o AVC e de como é que ele pode estar ocorrendo. Tá legal? É isso, pessoal. Se você estiver gostando do assunto, se você estiver com interesse em manter, né, os nossos vídeos aí assistindo e tal, seria legal se você pudesse fazer os comentários, se você pudesse dar lá um ok, um joinha para nós, que isso ajuda bastante. E óbvio, né, se você não tiver inscrito no canal, mas se quiser continuar recebendo aí os nossos vídeos, poxa, se inscreve lá, tá legal? Obrigado, gente.